estar com vocês mais uma semana. Mais uma vez estamos juntos e eu volto a lembrar a vocês. Se o conteúdo, se o que eu trago até aqui de alguma maneira faz bem a você e você entende que também será útil para alguém, compartilha essa mensagem, divulga, passa para alguém, porque nós precisamos colocar mais conteúdos que fale do bem, que fale do que é útil no nosso planeta. O meu papel aqui é simplesmente ser uma ferramenta a mais para que possa chegar até ao coração de alguém que se sente neste momento em desamparo, se sente solitária e tem a oportunidade de conhecer o conteúdo que eu trago. Então, vamos hoje estar falando um pouquinho sobre limites. Até onde vai o seu limite? Você tem um limite na sua vida? Eu resolvi hoje estar trazendo esse conteúdo para nós, porque sim, é algo que nós precisamos parar para pensar. Eu vou iniciar lembrando daqueles grandes homens humanos que fizeram parte da nossa humanidade, que faz parte da nossa história, e eu trago nesse momento a lembrança dessas pessoas, assim como iniciando pelo nosso mestre maior, que é Jesus, falando também para mim de grandes pessoas que caminharam aqui conosco. Nós tivemos grandes personalidades, assim como Madre Teresa de Calcutá, como o tão querido e amado Chico Xavier, para nós que somos espiritualistas, que buscamos, estar cada vez mais próximos dessa humanidade que faz o bem, que luta pelo bem, que pensa no bem. Lembrando de Divaldo Pereira Franco, de Bezerra de Menezes, lembrando de Santa Rita de Cássia, lembrando de Gandhi, de tantas pessoas que caminharam, passaram por aqui, que ainda estão pisando nesse planeta e que são grandes personalidades, são gigantes da humanidade. E eu trouxe para minha lembrança nesse momento alguns nomes que me vieram agora, mas é para que eu possa estar falando que, assim como esses grandes homens, essas grandes personalidades, todos nós também podemos olhar para nós e identificar em nós também um gigante, onde essas pessoas, todas elas, tiveram muitas limitações para alcançarem o que alcançaram, para estar fazendo tudo o que fizeram. Todos eles tiveram que ampliar os seus limites, porque as limitações de ser perseguido, as limitações da falta do dinheiro, do financeiro na sua vida, para que pudesse estar auxiliando ao próximo, todas as limitações através de doenças, de calúnias, através de julgamentos, todos os processos de limitação poderiam sim
ter impedido que essas pessoas se tornassem quem se tornaram. E eu pego esse gancho para falar um pouquinho sobre como você lida com os seus limites. Porque todos nós temos limites. E todos nós, sim, podemos ser gigantes dentro do nosso processo de escolha de vida. Na realidade, não é o seu limite que determina quem você é. É como você lida com os seus limites. Aí sim, é quem diz quem você é. Então a gente consegue parar para pensar que todos nós temos limites. Os limites, eles fazem parte da nossa vida. Sim, nós temos em todo o processo de aprendizado, de crescimento, de maturidade, todo o nosso processo de vida, nós somos limitados em várias questões, em várias situações. Vamos parar para pensar. Muitas vezes nós entendemos que eu tenho um limite até onde eu posso ir. Passando dali, eu não tenho mais a permissão para chegar até aquele outro lugar. Existe algo que me limita, que me impede de chegar até aquele outro lugar. Eu tenho sim um limite que me diz que quando eu estou dirigindo, eu tenho um limite de velocidade que me impede, que me fala que eu não devo exceder aquele limite, porque poderá não ser positivo para mim. Então eu preciso, eu devo, eu escolho, sim, atender aquela limitação para o meu próprio bem. Então, no processo da vida, nós temos várias situações que nos limitam, até para nos proteger. Se eu chego ao mar, eu vejo a bandeira vermelha e ela está me dizendo que não é favorável eu mergulhar naquele lugar. Ela está me avisando que é muito perigoso eu mergulhar ali, naquele dia, naquele momento. Isso me limita, mas também me protege. Então eu preciso perceber que as limitações, elas sim, podem ser vistas como um impedimento, porque de alguma forma elas me protegem. Mas também existem limitações que muitas vezes nós aceitamos, nós acreditamos que aquela situação que eu vivo me limita para que eu não vá adiante. É como, por exemplo, existem pessoas que nasceram em uma família desprovida totalmente de bens financeiros e que a pobreza, desde a sua infância, fez com que ela fosse se tornando adulto e que ela olhasse para o seu passado e falasse: não, a minha família sempre foi pobre. Eu não tenho a condição de ter mais, porque eu não tenho oportunidades devido aos meus limites de conhecimento, de estudo ou até mesmo do dinheiro. Sendo que, quando nós olhamos para esse lado, nós podemos entender que, sim,
Esta pessoa identificou um limite ali, algo que lhe impedia. Mas na realidade, esta limitação, ela é algo que está somente na mente inconsciente desse indivíduo. Porque, sim, ele pode ampliar a condição, a oportunidade de lidar com esse impedimento, com esta limitação. Ele pode se esforçar bem mais, ele pode estudar sobre a economia, ele pode estudar como administrar os seus bens, os seus valores, ele pode estar identificando meios e maneiras que ele possa ter ideias de investimento, aonde ele começa a fazer um movimento diferente de valores financeiros, aonde ele pode sim ampliar os seus ganhos. Ele pode sim crescer financeiramente muito mais do que a sua família, do que o seu passado, do que seus pais, seus avós, a sua ancestralidade. Então nós precisamos ter essa consciência que sim, existem alguns limites que nós podemos e devemos nos esforçar para ampliar, para conseguir sair desse limite, fazendo com que nós estejamos lidando com ele de uma forma diferente. É como aquela pessoa que tem um sobrepeso e faz dieta e não consegue emagrecer, e faz dieta e não consegue emagrecer, e fala assim: para mim já deu, eu não vou mais tentar emagrecer, cheguei no meu limite. Quem já não escutou isto? Eu já ouvi. Porém, sempre nós podemos fazer diferente. Sim, nós podemos ampliar a nossa mente e podemos investir um pouco mais. Podemos estar buscando uma disciplina maior, podemos estar juntando exercícios físicos, buscando médicos mais assertivos, buscando uma alimentação mais saudável, mudanças de hábitos. E sim, podemos fazer uma dieta mais balanceada e colocar o nosso organismo a nosso favor, liberando, sim, aquilo que está causando em nós um sobrepeso e chegarmos na medida que desejamos. Como também muitas pessoas que são muito magras e que precisam ganhar peso e que também não conseguem. E isto também faz parte da disciplina, da vontade, da intenção de entender que não estamos no nosso limite. Nós podemos e devemos ampliar tudo aquilo que nós desejamos. Eu estive conversando com uma pessoa que me disse assim: Cláudia, é tão desafiador viver, lidar com as expectativas, com as frustrações, com os anseios, com as dores. Eu estudo tanto, eu busco tanto conhecimento. Essa pessoa, ela é psicóloga, e ela disse, quando eu me formei, quando eu busquei conhecimento, a minha intenção não era trabalhar e atender ao outro. A minha intenção sempre foi reconhecer a mim mesma. A minha intenção em todos os meus estudos foi simplesmente de conseguir lidar com as minhas próprias dores, com os meus próprios desafios. Porque por mais que eu estude sobre a espiritualidade, por mais que eu busque conhecimento em tantas áreas da minha vida, eu percebo o quanto isso é limitante, o quanto eu tenho limitações para dar um passo adiante, o quanto a vida fala tão forte em mim e ela me para, ela me bloqueia. E nesta conversa,
nós estivemos refletindo sobre justamente até onde vai o seu limite. Nós precisamos entender, perceber, escolher e sentir em nós que cada um de nós somos um daqueles gigantes que eu falei lá no início. Jesus já nos disse: vós sois deuses. Nós somos Deus. Nós somos Deus em nós. Nós temos essa potência divina de perceber que não existem limites para nos paralisar, para nos bloquear, para nos impedir de chegar até onde desejamos ir. Sim, existem momentos em que os desafios chegam, mas precisamos perceber que tudo aquilo que de alguma forma chega até nós é simplesmente para nos lembrar, para nos impulsionar que nós podemos e devemos ir adiante. Essa semana eu estou gravando este vídeo na véspera de colocar ele no YouTube. Eu cheguei hoje de um hospital, eu tive uma crise de cálculo renal, e para quem já teve sabe que não é nada confortável. Essa é o 4º procedimento que eu faço de cálculo renal. Eu estava na sexta-feira em um local onde para mim é o meu santuário espiritual, é o que me fortalece, é o que me impulsiona, é o que me mostra o quanto eu posso amar ali dentro e ser amada. E mesmo eu estando neste ambiente tão caloroso, tão amoroso, fazendo algo que eu amo fazer, eu senti, eu percebi que estava iniciando uma crise de cálculo renal. O meu corpo começou a me dar sinais de limitações, de me paralisar com a dor física, que não é fácil, o vômito. Eu tenho crises realmente muito fortes quando chega até a mim esse processo de expelir um cálculo. Eu não consegui expelir naturalmente, eu percebi que a crise foi ampliando e precisei de ajuda para que eu pudesse chegar até o hospital, e foi preciso fazer um procedimento. Eu fiz essa cirurgia ontem, eu hoje fui liberada e estou aqui gravando esse vídeo para vocês, com vocês, por vocês e por mim, muito mais por mim, tenham certeza disso. Estou aqui vencendo os meus limites. Estou aqui ampliando os meus limites. Sim, porque eu entendo e respeito aquilo que chega como um limite na nossa vida, e nós sempre vamos ter algo nos limitando para que possa nos proteger, para que nós possamos realmente ter esse equilíbrio para lidar com as coisas, com as situações. E entendo também aqueles que chegam para, de alguma forma, nos bloquear, fazer com que possamos estar entrando em um desânimo. E eu digo a vocês, durante toda a minha vida, eu vivenciei vários desafios. Várias pedras chegaram no meu caminho. Não somente os cálculos renais, ou as pedras nos rins, como muitos chamam, né? Mas os próprios desafios que vêm como se fossem pedras impedindo o nosso caminho.
Aqueles que me acompanham aqui sabem que toda a minha história de vida não foi uma história leve, mas eu digo e repito sempre a vocês, é a minha história que eu honro, que eu agradeço e que eu sigo sempre com muita consciência, com muita certeza de que não é os limites que eu tenho que determina quem eu sou. Não. Os limites que chegam até a mim não determinam quem eu sou. É como eu lido com os meus limites, que com certeza diz quem eu sou. E eu lido com os meus limites sempre respeitando cada momento, cada passo, cada situação, parando para refletir sobre elas, para observar sobre elas e respirando, dar um passo à frente. Crescer cada vez mais, me tornar a maior gigante da minha própria história. É isso que eu escolho para mim. É isso que eu venho trazer hoje para vocês. Não importa o que você está vivendo. Não importa o que possa estar trazendo para você nesse momento, dúvidas, dores, limites. Para, respira e reconheça que você pode mais, que você pode ampliar esses limites para alcançar o lugar que você deseja, para chegar até aonde você deseja ir. Tenha certeza que sim, nós podemos vencer os nossos próprios limites. Confie em você. Um beijo de luz no seu coração e que a minha alma possa abraçar a tua alma.